Nós terminamos quinta-feira passada um quadro que fez bastante sucesso, foi um quadro chamado Reprogramar em Ação. Nós tivemos acho que 11 ou 12 episódios, né? O Murilo aí pode me lembrar quantos foram. E foi bem bacana, entrevistados maravilhosos, né? Falando de cura, dos resultados que tiveram através da reprogramação biológica, foi bem bonito, foi um quadro de muito sucesso. Mas toda quinta-feira a gente quer variar, a gente não quer ficar só num quadro para sempre. Então quinta-feira a gente faz um quadro, uma minissérie, solta outra e assim a gente vai fazendo, tá? E agora o nosso quadro, esse quadro agora chama Maurício Responde. Olha que bacana, né? Um nome simples, direto, Maurício Responde, né? O que acontecia? Às vezes a gente tinha muitas perguntas chegando no direct do Instagram, chegando inbox, no nosso particular, e a gente às vezes não tinha condição de responder, tá bom? Por causa de tempo. Então a gente falou que talvez poderia também ser um sucesso, esse quadro, né, chamado Maurício Responde. Simples assim. Vocês perguntam, o Maurício responde, tá? E na estreia desse quadro, eu tô aqui ao vivo, na estreia desse quadro, mas eu não vou estar mais ao vivo. Eu vou responder todos os questionamentos de vocês no Stories. E aí eu peço para vocês ficarem atentos, porque não vai ficar gravado. Então vai funcionar assim. Durante a semana, nós vamos abrir a caixinha de perguntas, certo? Nós vamos abrir lá no Stories, nós vamos abrir as caixinhas de pergunta. Aí toda quinta-feira, você tem que ficar atento, você tem que ficar atento aqui no nosso Insta, porque eu vou responder vocês pelo Stories e não vai ficar gravado. Então esse quadro, ele não vai ficar gravado, ele precisa que vocês estejam atentos para entrar, para acessar e ver ali, ele vai ficar só 24 horas, que é o tempo do Stories, né? No ar, fechou? Então é importante você ativar as notificações do seu Stories. Ativa as notificações, que aí você recebe o aviso que já está lá, nosso material, e aí você não perde nada. Você assiste e fica por dentro. E todas as perguntas que você tiver sobre a RB, sobre a reprogramação, sobre saúde, sobre problemas familiares, você pode estar fazendo, deixando lá na caixinha de pergunta que a gente vai soltar no Stories. Então a gente vai se inteirar agora, vai ser uma interação pelo Stories do Instagram, tá? Vai ser muito bacana, muito dinâmico. Você pergunta e eu respondo. Mas esse episódio 0, né? Vamos chamar de episódio 0. Esse episódio 0 eu quis fazer ele ao vivo. Para explicar tudo direitinho como funciona. E hoje eu já tenho um monte de pergunta aqui que eu vou responder. Tá aqui, vou mostrar para vocês, ó. A gente tem nossas plaquetinhas personalizadas. Murilo, nosso gestor, providenciou. Ó, nós temos a coisa aqui organizada. Né, Murilão? Olha só. Aí, ó, nós temos as plaquetinhas, ó. E as perguntas estão aqui para vocês falar que eu não estou mentindo. Olha aí as perguntas, ó. Olha as perguntas que eu vou trabalhar hoje, beleza? E essas perguntas podem ser a sua própria dúvida também. Porém, eu só vou estar ao vivo neste primeiro momento, nesse episódio 0, nesse episódio de abertura. Depois é só no Stories. Então acompanhe a gente lá, chame os amigos, os familiares, pede para acompanhar no Stories, que vocês vai lançar a caixinha de pergunta e aí durante a semana vocês vão perguntando e eu respondo, a gente recebe esse material e eu respondo no Stories para você. Olha que bacana esse quadro. E é um quadro bem direto. Maurício responde. Você pergunta, eu respondo. Sem enrolações, direto ao ponto, um programa espetacular, um quadro espetacular, que eu acho que vai fazer muito sucesso. E ele foi feito para você, porque exatamente às vezes, eu queria que ele respondesse tanta coisa, e às vezes o Maurício é ocupado, não tem tempo. Então, perfeito, vamos criar um quadro que aí eu chego em vocês com a resposta que vocês precisam, tá? Que vocês estão procurando. Olha aí o Murilo, nosso gestor, ó. Dezenas de perguntas nessa primeira semana. Quer dizer, já começou com sucesso, já começou estourando e a gente espera a sua participação lá, tá? Sua participação nos Stories, fechou? Então fiquem atentos, toda quinta, hein?
para você não perder nada e ficar atento. Beleza? Então tá. Eu acredito que agora nós já podemos dar início com muita alegria, a gente pode dar início à nossa live de hoje então, e eu vou lendo as perguntas aqui. Notem que a nossa parte de organização, que é espetacular, separou as perguntas sobre tópicos. Então, por exemplo, nós temos corpo, nós temos perguntas sobre doenças, nós temos perguntas sobre a mente e as emoções, nós temos perguntas sobre comportamento e relacionamento, então, atendimentos, curso. Então, olha que legal, cara, ficou bem didático, bem top realmente a nossa organização, como ela gerenciou isso legal para poder atender vocês, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que às vezes, eu preciso avisar vocês, como eu tenho muitas perguntas aqui, muitas perguntas, às vezes eu não vou responder de vocês aqui ao vivo. Vocês têm que entrar lá na caixinha de pergunta e fazer a pergunta, aí sua pergunta vai chegar para mim. Porque se eu ler a sua pergunta aqui na tela, eu vou estar pulando, não vou ter tempo para ler todas que o pessoal mandou na caixinha. Então a organização desse quadro é assim, combinado? Eu não vou responder perguntas aqui, feitas aqui. Você vai ter que entrar lá na caixinha, você vai ter que deixar a sua pergunta, aí a nossa equipe separa ela para nós, e então aí no próximo programa eu falo a sua pergunta vai estar aqui nos panfletos aqui, nas fichinhas, e aí a gente fala, beleza? Ótimo, pessoal. Então vamos lá. Maurício Responde, quadro novo, episódio, vamos chamar esse episódio praticamente de 0, porque ele é o ao vivo, depois a gente começa então, nos stories. Então a primeira pergunta aqui é, eu não vou falar o nome da pessoa, tá? Às vezes para não constranger, né? Eu acho que não é legal eu falar o nome da pessoa, porque às vezes é uma pergunta pessoal. Então, quem sabe, quem fez a pergunta sabe aí, tá bom? Então a primeira pergunta que eu tenho aqui, tenho dores horríveis nos joelhos. O que pode ser? O que pode ser dores horríveis no joelho? O joelho é uma articulação que ela foi estudada. Que bacana, Jaqueline, eu também estou amando, viu? Eu acho que esse quadro vai ser muito produtivo, muito direto, muito focado para vocês. Então vamos lá. Dores nos joelhos, o que pode ser? A articulação dos joelhos são articulações do membro inferior, perfeito? Então as duas coisas que pode fazer uma fragilidade no seu joelho é um quadro de submissão. Por quê? Se você lembrar dos animais, quando um lobo beta chega perto do alfa, que é o comandante, ele se curva, ele dobra os seus joelhos num sinal de submissão. Então, dor no joelho, você pode estar muito submissa, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu relacionamento lá com o seu chefe, perfeito? Obrigado, professor Álvaro, seja bem-vindo aí conosco, viu? Beijo pra ti aí. Também gostei da ideia, cara. Vamos ver, estamos muito empolgados para esse quadro. Então esse é o primeiro tipo de conflito forte que você pode estar sentindo no joelho. É o se curvar, é o ficar de joelho simbólico. Então a articulação do joelho responde muito a esse tipo de situação. O que pode... Então, submissão. O segundo quadro, o segundo probabilidade de conflito é uma desvalorização esportiva. Eu me lembro quando eu comecei a jogar tênis, mas não que eu sou profissional, mas assim, quando eu estava mais no comecinho, bem iniciante, eu tinha uma dificuldade de me ajoelhar para bater na bola. O tênis você tem que virar o corpo, ajoelha, pega a bola de baixo para cima, né, e faz o movimento de spin. E eu tinha essa dificuldade de dobrar o joelho. E eu perdia para o meu adversário, eu saía frustrado, tal, tudo. Comecei a ter dor nos joelhos, nos dois. Por quê? Porque eu estava com um conflito de desvalorização, uma impotência por não conseguir dobrar meus joelhos, tá? Durante o movimento do tênis, beleza? Então, essa pessoa que perguntou, né, ela tem que pensar se ela está num quadro de submissão ou de uma desvalorização esportiva. E um terceiro conflito de joelho, o joelho responde a 3 conflitos, 3 possibilidades, é uma que eu adoro, que é a mudança de direção. Quando você é forçada
a mudar uma direção que você não queria, você pode apresentar problemas no joelho, tá bom? Então imagina que você é bancária, você está super feliz em Cascavel, aí abriu uma agência no Acre. E o seu chefe chega para você e fala, ó, você vai ter que ir pro Acre. Mas, pô, pro Acre, eu tô tão feliz aqui com a minha família. Falei, ó, ou isso ou seu emprego. Então você é obrigado a mudar de direção na sua vida que você não queria. Você não queria. Isso é joelho também, tá bom? Vamos para a próxima pergunta ainda sobre o corpo. Dor no pé. O que é uma dores nos pés em geral, dentro da visão da reprogramação biológica? O pé ele tem um contexto biológico, corporal, que eu gosto muito, e um contexto biológico, sistêmico, familiar. Então olha que lindo isso. Os pés, na biologia familiar, no contexto biológico familiar, os pés têm um contexto muito forte da mãe. É o terreno nutridor. O pé é como representasse a raiz do ser humano, é onde você fica em contato com o solo, como uma árvore, a sua raiz. Então o pé representa a mãe. Então uma das coisas, pessoas que chegam para mim em consultas queixando muito de pé, a primeira coisa que eu olho com carinho é para esse terreno nutridor, beleza? Uma segunda percepção agora da biologia corporal é a sua estabilidade, ou seja, você está se sentindo instável financeiramente, não está podendo, né, ficar em pé, porque você está se sentindo muito desequilibrado na vida, como se fosse uma raiz realmente. Então aí você pode ter problemas de direcionamento na vida, problemas de estabilização, meu casamento está instável, meu trabalho está instável, o dinheiro está instável, minha saúde está instável. Isso você pode trazer dores para os pés, tá? Isso do contexto biológico. Tá claro, pessoas? Que bacana, né? Que bacana. Continuando agora, vamos falar agora de doenças. As perguntas agora sobre doenças. Então vamos para esse bate-papo gostoso. Deixa eu só molhar as palavras. Pergunta então, olha que pergunta interessante. Todas são muito boas as perguntas, tá, pessoal? Fiquei bem feliz. Então fiquem atentos nos stories, coloca o sininho lá para tocar, para você fazer pergunta para nós, porque nós vamos receber essas perguntas e aí eu vou responder. Maurício, em todas as doenças existe um conflito biológico? Sim. Sim. Só não existe conflito biológico naquilo que foi gerado em você por um evento externo. Por exemplo, você estava andando com pressa, não viu uma escada e bateu a tua testa com muita força na escada. Fez um corte, fez um hematoma, isso não é conflito biológico, isso foi uma pancada que você levou. Mas tudo aquilo que eu gero dentro do meu corpo, eu criei, isso é conflito biológico. Câncer, cistite, gastrites, dores de cabeça, cáries, inclusive cáries, otites, tudo que você pensar, infarto do miocárdio, AVC, tudo está ligado a conflitos biológicos. Por quê? Porque é a emoção, pessoal, que comanda tudo no seu corpo. Nós da reprogramação biológica temos fatos e evidências clínicas muito sérias para perceber que são as emoções que te adoecem. É a falta de gerenciamento, porque assim, quando você passa por uma emoção, a emoção ela não tem como você não passar. Né? Não tem como. Imagina que você está aí na sua casa numa paz, passa um carro com bandidos aí atirando metralhadora, as balas entram na sua casa, tal. Como é que você não vive uma emoção nisso, né? Ah, os tiros estão entrando na minha casa. Oh, vamos meditar. Não existe isso, né? Você vai ter uma emoção súbita ali. Agora, o segredo está, a partir do momento que a emoção se instala, como é que eu lido com ela depois. E tem gente que não tem um coeficiente emocional bom, não lida bem com as emoções e vai adoecer. E esse adoecimento, na verdade, é um programa de defesa, não é uma doença. No curso de reprogramação a gente aprende sobre isso, né? Não é uma doença, é um programa biológico de defesa, mas que ficou conhecido como doença pela medicina. Beleza? Então, sim, nós acreditamos que todo conflito ele vem das emoções, portanto, de um conflito biológico. E normalmente, qual é a emoção que me adoece?
Qual é a emoção que me adoece? A emoção que mais me adoece são as emoções que me pegam inesperadas, dramáticas. Eu não estava esperando aquilo. E normalmente eu estava vivendo aquilo sozinho, tá bom? Pessoal, para você que já está percebendo como vai ser gostoso esse bate-papo, então clica aí no triângulo, chama mais pessoas. Pessoal, vamos trazer mais gente para cá, para a gente ouvir, que possa estar em contato com isso, tá bom? Porque isso é muito produtivo, muito rico e pode ajudar muito as pessoas, tá bom? Outra pergunta. Eu quero saber sobre as doenças hereditárias, como me livrar delas. Na verdade, olha que polêmico, né, cara? O que eu vou falar para você? Então vamos lá. Como se livrar delas? Para nós, na reprogramação, não existe doença hereditária. Nossa, Maurício, como assim? A gente não herda doença de lugar nenhum. A gente herda a emoção. Então deixa eu falar mais sobre isso. Imagina que meu pai foi diabético. Daqui a pouco vai ter uma pergunta sobre diabetes. Diabetes é medo. Então, imagina que meu pai teve diabetes porque ele passou muito medo. Se ele passou muito medo, ele geneticamente pode passar para mim uma emoção de eu ser um filho dele também com tendência a ter medo. Eu também sou medroso igual ele. Porque ou eu estou numa lealdade ou eu estou num amor cego. E quando eu estou numa lealdade ou num amor cego, eu posso carregar as características do meu pai. E aí, por ter medo também, eu também desenvolvo a diabetes. Mas eu não trouxe a diabetes dele. Não é a doença que eu trago. Genética, pessoal, não é condenação. Tá? Genética não é condenação. Inclusive, esse título foi capa de uma revista, da revista Veja, muito tempo atrás. Genética não é condenação. Beleza? Então, assim, o que nós estamos falando para você é que você carrega da tua família, por exemplo, meu pai teve gastrite, eu tenho gastrite. Mas o que acontecia? Por exemplo, minha mãe teve gastrite. Vamos mudar um pouco o personagem. Aí, investigando a vida da minha mãe foi muito raivosa. Minha mãe teve muita raiva. O que acontece? Eu, por uma lealdade, eu carrego a raiva dela. E aí, quando eu passo a ter raiva, eu também afeto o meu estômago e eu tenho gastrite. Ok? Então você não herda a doença. Então, como se livrar dela? Como que você se livra? Tomando consciência de por que você está naquela emoção. Só que para você entender a sua doença hereditária, você precisa entender o corpo. E aí você entender qual é a sua doença hereditária, você entendendo qual é a emoção ligada àquela parte do seu corpo, você tem total condição de trabalhar com isso e resolver isso. Tá certo? Mas o primeiro caminho é conhecer. Porque se eu perguntar para qualquer pessoa que tem uma doença hereditária, qual vai ser a resposta dele? Ah, eu tenho porque meu pai teve. Mas isso não leva a nada. Isso não vai curar você. Tá? Por isso que nós precisamos ampliar nossa consciência. Qual a causa do vitiligo e o que fazer para resolver? Para resolver a mesma coisa, você precisa tomar consciência. E o que é o vitiligo? O vitiligo é um toque indesejado ou uma separação brutal. Eu tive um caso de um menino que, numa cidade pequena, o pai dele saiu de moto. Olha que caso, o pai dele saiu de moto e o pai acredita-se que o pai se suicidou. O pai virou a moto, o caminhoneiro que contou falou, olha, ele virou a moto na minha frente e eu não pude fazer nada. E ele veio e bateu de frente no caminhão. Resultado, o cara morreu na hora e os pedaços do encéfalo dele ficaram presos no radiador. Pra você ter uma ideia da brutalidade. Esse caminhão foi levado pela polícia, foi no posto de gasolina mais próximo, e ali o filho viu. O filho foi ver, ficou sabendo, e foi ver lá, viu os pedaços do cérebro do papai. Então, olha uma separação brutal. O menino começou com manchas de vitiligo ao redor do olho, aonde ele viu o conflito. Então, isso é vitiligo. Vitiligo é contato indesejado. E é separação brutal. Então, imagine uma moça, eu tive esse caso, que foi estuprada por seu patrão. O patrão pegou na pelve dela assim, juntou na bacia dos lados e jogou ela e fez o ato sexual com ela de 4. Resultado, onde ele pôs a mão, começou a criar um vitiligo. Então, vitiligo é conflito de separação brutal
ou nojo, contato indesejado. O nosso personagem mais famoso, que eu acho que todo mundo conhece, que teve vitiligo, foi o Michael Jackson. E quem conhece a história do Michael Jackson sabe que ele apanhou muito do pai. Muito do pai. Ele foi abusado sexualmente pelo pai. Então o que aconteceu? Contato indesejado. Michael Jackson foi o rei do vitiligo. O rei, ele se transformou, mudou totalmente de cor. Então às vezes eu fico um pouco chateado daqui quem critica o Michael, que ele não quis ser negro, esse tipo de coisa, e não tem, né, pessoal? Isso realmente não tem. Michael Jackson teve realmente o seu conflito, tá bom? Tem algumas pessoas perguntando que talvez entraram depois. Eu queria agradecer o carinho de vocês que entraram depois, que vieram. Fique aí com a gente. Mas eu preciso avisá-las que eu comentei com o pessoal no começo da live, eu não vou responder perguntas ao vivo, tá bom? Por quê? Vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho um calhamaço de perguntas que ficaram abertos na caixinha. Então eu vou responder sempre as perguntas da caixinha. Então você que está participando pela primeira vez aqui, siga a gente, vai ser nos stories, fica de olho lá. Lá vai ter as caixinhas, coloca todas as suas dúvidas, sua pergunta vem para cá e aí a gente responde, tá bom? E eu vou responder direto no stories. Próxima pergunta. Qual a causa da diabetes tipo 2? Ela pode ser curada com a reprogramação? Sim. Eu já tive a felicidade de ajudar a resolver casos de diabetes de 30 anos. Uma senhora há 30 anos com diabetes foi resolvido dentro da reprogramação biológica, tá? E outros casos também. Tive casos que não resolveu? Com certeza. A gente conta muito do nosso sucesso, mas eu sempre gosto de falar também dos insucessos. A gente tem casos que eu não consegui resolver, mas tem muitos casos que foram resolvidos porque chegou no conflito, entendemos o conflito. Existem dois tipos de diabetes. A tipo 2 é a causa mais comum, né? Que os dois, a diabetes 1 e 2, é o excesso de açúcar no sangue, beleza? O açúcar fica muito alto no sangue. Na tipo 2, isso também acontece, mas na tipo 2 o cara tem insulina. A insulina continua sendo produzida, só que o seu corpo apresenta uma resistência à insulina. É como se ele não reconhecesse mais a insulina. E aí o açúcar não consegue ir para dentro da sua célula para fazer o metabolismo, entrar no ciclo de Krebs para te gerar energia. E aí ele fica no teu sangue. E o açúcar em excesso no teu sangue ele é muito tóxico. E isso faz também seu fígado acumular gordura, porque não consegue quebrar a glicose e aí acumula gordura em cima do fígado, que é chamado de esteatose hepática, por causa de muito comum nas diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 acontece bem tardiamente, tá bom? E a diabetes tipo 1 é realmente o pâncreas para de produzir insulina. Ele para, né? E aí o açúcar fica alto no sangue. É mais comum bem no início da vida, já descobri, crianças tem muito tipo 1. Tá? A tipo 2 é mais do obeso, de hábitos não saudáveis alimentares, né? Uma vida torta, isso, álcool, bebida, esse tipo de coisa leva a diabetes tipo 2, tá bom? Qual é a causa? Como tem a ver com insulina, as duas diabetes, a primeira coisa que a gente procura é medo. Medo dentro de uma visão biológica. Um medo frontal, medo de uma doença, medo de um cachorro, medo de um agressor sexual que veio sobre mim, o medo de um assaltante que veio sobre mim, o medo que eu tenho de ficar doente. Essa época de coronavírus pode aumentar muito os quadros de diabetes tipo 2, porque você está com muito medo de um vírus vir te matar, né? E, então isso pode gerar sim a diabetes tipo 2, beleza? Hipertireoidismo. De onde pode ser gerado? A tireoide é o conflito da impotência, sentimento de impotência, tá bom? Gera tanto o hiper, na fase ativa do conflito, quanto o hipotireoidismo. Então qualquer impotência, seu filho escapou, foi atropelado, você não conseguiu pegar ele, tinha uma pessoa afogando e você não conseguiu salvar, você não conseguiu chegar no enterro do seu pai a tempo, tudo que não deu tempo tem a ver com tireoide na sua vida. Todas essas emoções que te pegaram de forma dramática e inesperada. Vamos voltar a falar disso, que teve mais gente que entrou na live aí. Então o que acontece? Quando você tem um evento emocional que te pega de maneira inesperada e dramática, aí então seu corpo pode reagir desta forma, tá bom? Qual a visão da RB sobre imunidade?
Se tiver conflitos nos vasos linfáticos, que são responsáveis pelo sistema imunológico, afeta diretamente nos outros conflitos? Sim, com certeza. Você pode ter a gente chama de cadeia lesional. Então, os seus vasos linfáticos, os seus gânglios linfáticos, até as suas próprias amígdalas, até a sua úvula, que é aquela campainha que fica pendurada no fundo da sua garganta, tem a ver com produção de mecanismos de defesa, né? Então, a gente diz assim, quando você não consegue se proteger, quando você não consegue se proteger de algo, quando você não consegue se proteger de algo importante para você, ou proteger alguém que você ama, você pode ter o conflito no seu sistema imunológico. E isso afetar outras questões, como, por exemplo, favorecer a candidíase, favorecer fungos gerais no seu corpo, nas suas costas, micose nos seus pés, tá bom? A Ana, vamos lá. Varizes com a safena já comprometida. Bom, varizes, no geral, indica uma disfunção venosa. No seu membro inferior, por exemplo, nos seus braços, no seu corpo todo. Eu tenho artérias que levam o sangue e eu tenho veias que devolvem o sangue. Então as artérias levam o sangue do coração para o seu corpo, inclusive para as pernas. E as veias pegam o sangue, das suas pernas e devolvem para o seu coração. Então para subir é mais difícil, né? Para descer todo santo ajuda. Agora, para subir, você tem válvulas dentro das veias. Quando isso cria um problema, você tem um déficit do retorno venoso e o sangue fica parado nas suas pernas. Então, causa inchaço, causa varizes, tem uma pergunta aqui para frente, aqui, ó, logo depois praticamente vai ser ela. A dermatite ocre, que é o quê? Esse sangue que fica muito parado nos membros, que tem dificuldade de subir, esse sangue libera um pigmento chamado hemocideína. Então o que acontece? Ele começa a ficar cor de ferrugem, ocre mesmo. Então a gente chama isso de dermatite ocre. Normalmente está ligado a casos fortíssimos de varizes. E qual é o conflito da varize? Quando tem a safena comprometida, que é uma varize enorme, é porque o conflito foi muito forte. E quais são os conflitos das varizes? Para vocês que estão me ouvindo, tem muita mulher aí, a mulher é preocupada com isso. Varizes é o conflito de eu não estar conseguindo suportar aquele peso. Está muito pesado para mim. Meu trabalho, meu casamento, o dinheiro. Quando você tem uma sensação de que está muito pesado para você suportar, talvez um aborto que você fez lá atrás, que está difícil de carregar, uma culpa que você carrega por um segredo, quando está muito pesado para as suas pernas, então você tem o aparecimento das varizes. E aí se pega essa safena, é porque o conflito foi bem pesado. Foi bem pesado. E às vezes a pessoa não tem essa noção, não sabe o que é, e fica perdida nesse meio, tá? Por isso que é importante conhecer o corpo, né? Por isso que é importante conhecer as partes do corpo. Olá, Maurício, poderia me falar na visão da RB sobre o HIV e DST? Para nós não existe isso, né? Existe, por exemplo, o HIV é uma reação alérgica, é polêmico pra caramba a sua pergunta. HIV é um processo alérgico e DST é um processo que tem a ver com conflitos sexuais, mas não é todo mundo que pega DST. Para você pegar uma sífilis, para você pegar uma gonorreia, seja lá o que for, você tem que estar fragilizado, porque o terreno é tudo. O micróbio não é nada. Vocês aí que estão me assistindo, a maioria de vocês, nós estamos com cerca de 107 pessoas aqui ao vivo, tá? Vocês que estão me assistindo aí, a maioria de vocês, quase mais de 70% tem o bacilo de Koch na boca, mas vocês não têm tuberculose, mas o bacilo está lá. Então não é o micróbio pelo micróbio, é isso que a gente vem defendendo também, rapidamente eu vou falar, no coronavírus. Coronavírus existe? Existe, mas ele não é um vírus mortal. Maurício, mas olha o tanto de gente que ele está matando. Então, mas se fosse mortal, ele mataria todos. Ele não é um vírus mortal. Porque tem gente que tem um resfriado e outros morrem. Vai daqui, ó. É a cabeça da pessoa, é o terreno, são as fragilidades, são os medos que a pessoa tem, é as influências do sistema familiar que a pessoa tem. Então a gente precisa estar atento a isso. Claro, eu sou a favor da gente se cuidar, a gente tem que cuidar, fazer tudo, a gente não é subversivo, queremos seguir as normas do governo, tudo que coloca mais
ninguém pode me proibir de pensar. Eu penso diferente porque eu estudo. Letal é um conflito de um veneno de uma cobra peçonhenta. Ele vai matar 1000 pessoas se ela picar 1000. Né? Vai matar, todos vão morrer. Porque é um veneno, então isso é letal. Coronavírus não é letal. É um vírus que está fragilizando o povo, aqueles que já estão fragilizados por algum motivo. A mesma coisa da DST. Você só se contamina não é porque foi transmitido, é porque se você estiver com algum problema. Ou seja, se você emocionalmente não estiver legal, tá bom? Eu só vou abrir uma exceção e falar da Michelle aí, ó. Eu tive Covid e graças a Deus eu tô bem. Então, o que acontece? Por que a Michelle tá aí bem, graças a Deus, conosco, assistindo a live? O que fez diferente para ela estar bem e o outro ter morrido? Né? Vamos pensar. Então, cara, isso é bem polêmico. Eu acho que aí já tá bom. E a AIDS, né, o HIV, para nós, no nosso estudo, são conflitos alérgicos, sabe? E o HIV em espetacular, o HIV, eu tenho uma experiência muito grande de tratar uma entidade aqui em Cascavel, que eu não vou citar o nome. A gente tratou a entidade, vários contaminados com HIV, e depois da reprogramação, os alunos, os formandos passavam lá, no último módulo, para tratar as pessoas dentro desse estabelecimento, e a maioria deles negativaram, quase a totalidade negativaram depois da nossa passagem. Então, cara, isso foi espetacular, ninguém entendeu nada, mas a gente entende o porquê, tá? Então foi um processo muito bonito. Eu não revelo a entidade, essas coisas, porque eu acho que é antiético, tá? Mas isso tem vários alunos meus aí, que se formaram comigo, que estiveram lá, então nós temos testemunha à vontade para falar sobre esse caso do HIV, tá bom? Que a gente consegue negativar. Já tive 4, 5 pacientes que foram me procurar por HIV e foram negativados. Teve até uma aluna, que eu também não vou citar o nome, que fez o curso de reprogramação, está super feliz, trabalhando, entendeu? E foi diagnosticada com HIV positivo. Tratou com a reprogramação, não tem mais HIV, foi negativado. A felicidade e a gratidão dela pela reprogramação biológica foi monstruosa. Foi monstruosa, tá bom? Ah lá, dermatite ocre. Já falei da dermatite ocre, certo? Dermatite ocre é um acúmulo, uma estase venosa, também chamada de dermatite de estase, ou seja, o sangue não consegue voltar, ele fica muito tempo parado ali, libera esse pigmento, a homocideína, e aí você começa a pigmentar a pele com aquele marrom ocre, parece ferrugem mesmo. Cor de ferrugem, tá? Então, por isso que a gente tem que olhar para o peso na sua vida, do que você gostaria de se separar e não consegue, tá muito pesado para você, tá muito difícil para você aquela situação. Câncer de colo do útero. Caramba, quantas perguntas, hein, meu? Por isso que eu falo, não sei se eu vou dar conta de responder, mas vamos lá. Deixa eu molhar as palavras aqui. Câncer de colo de útero. Pessoal, espero que vocês estejam gostando, tá? Manda um joinha pra gente aí se estiver legal, se estiver produtivo pra vocês. E não esquece de fazer sua pergunta nos stories, tá? Daqui pra frente tudo pelo stories. É lá que eu vou gravar os vídeos pra vocês, tirando as dúvidas, tá bom? A reprogramação biológica muda vidas. Obrigado, Luiz. Nosso formando, um reprogramador biológico lá do Rio de Janeiro, um empresário de sucesso, tá bom? Obrigado, Luiz. Câncer de colo de útero, problema com relacionamento. O colo do útero é um conflito envolvendo o pênis. Eu disse o pênis, não o tênis, tá? Então, colo de útero é pênis. É o contato do pênis com o colo do útero. É um conflito envolvendo relacionamento amoroso, frustrações, decepções amorosas, correto? É isso o conflito. A Carol Tovo, beijo Carol, obrigado, Felipe, Norico aí, sejam bem-vindos, Cléo. Agora vamos falar um pouquinho da mente, sobre a insônia. Muito bem. Insônia não é uma doença, insônia é uma coisa muito difícil, assim como dor de cabeça, tá? Que é a próxima pergunta, então já vou falar das duas, insônia e dor de cabeça. Tanto a insônia
Quanto à dor de cabeça, elas não são conflitos, elas são consequências de conflito. E aí, meu irmão e minha irmã, aí pode ser muita coisa, tá? E você vai ter que procurar ajuda mesmo, porque você pode estar preocupado com alguma coisa, você pode estar com um conflito amoroso, você pode estar com um conflito de território no trabalho, você pode ter tomado um susto e perder o sono, beleza? Então, assim, cara, então, o que eu vou falar para vocês? Sono e dor de cabeça lá. Por que minha dor de cabeça não passa? Então, eu precisava entender o conflito, eu precisava conversar com você para entender o conflito da sua dor de cabeça, porque dor de cabeça é só um sinal. Não é o conflito, tá? A única coisa que eu tenho para falar sobre dor de cabeça, que é importante, é que quanto maior for a sua dor de cabeça, mais provável a possibilidade de você estar com problema renal. Aí acumula muita água no teu cérebro, muito líquido, e aumenta a dor de cabeça absurdamente. E o conflito do rim pode ser um conflito de abandono, tá? De conflito existencial, de ameaça à sua vida, abandono, solidão, meu mundo desabou, isso é rim. E isso vai aumentar muito a sua dor de cabeça. E como é que você sabe que pode ser do rim? Você vai estar retendo água, mesmo você sendo magro. Observa a roupa que você põe, a meia que você põe, vê se fica marcado sua meia, aquela calça que você vai para a ginástica, vê se fica marcado na sua perna. Isso aí é indicativo que você está com bloqueio de canal coletor. Então tem na sua história sentimento de solidão, de abandono ou de medo existencial, algo que ameaçou sua vida. Aliás, diga-se de passagem, voltando a falar de novo de coronavírus, né? O que o pessoal mais está nessa época, pelo menos a grande maioria, é com medo existencial. É o medo de morrer, do coronavírus tirar alguém da família que ama ou a si próprio, correto? Então a maioria das pessoas vão inchar muito, vão bloquear o canal coletor, isso vai causar inchaço, as pessoas vão passar a ter mais dores de cabeça por causa da própria fase que nós estamos vivendo. Ansiedade em adolescente. Então vamos lá. Ansiedade em adolescente, você tem que entender que ansiedade é uma pessoa que está com medo, um medo projetado para o futuro, perfeito? Então se o adolescente está com isso, nós temos que investigar como foi a infância desse adolescente. Será que ele tinha medo quando o pai chegava em casa, ficava esperando chegar em casa porque o pai batia ou era alcoólatra? Né? Como é que esse adolescente foi criado pela sua mãe e pelo seu pai? Isso projeta nele um medo futuro, correto? E ele sai da presença. Eu já disse em outras lives minhas, e é muito bacana vocês saberem isso, que é muito importante que o depressivo está preso ao passado, o ansioso está preso ao medo do futuro, um medo futuro de algo que está por vir. E o que acontecia? E quando a gente está saudável, a gente está no presente. Eu me enrolei um pouquinho agora porque eu lembrei da minha infância, agora eu queria contar um caso para vocês. Eu me lembro que eu estava numa escola e tinha muitas gangues. E eu era um cara de paz, cara, mas às vezes eles enroscavam com todo mundo e aí a gangue falava assim para mim. Isso era 9 horas da manhã. Ao meio-dia você vai apanhar lá fora. Nós vamos estar te esperando lá fora e vamos quebrar você no pau. Você imagina como eu ficava? Nas 9, imagina que aula que eu conseguia me concentrar das 9 até o meio-dia. Percebeu? Então eu ficava ansioso porque eu estava com medo projetado de um futuro. Isso não é só para adolescente, não. Isso serve para os adultos, tá? Ansiedade até um certo nível é normal. É normal. Agora, quando ela excede, ela tem que ser olhada, ela precisa ser cuidada, porque ela está excedendo, você está perdendo o controle, você está descontando na alimentação, você come seu dedo, você come sua unha, você arranca seu cabelo, você arranca, né? Você tem palpitação, que aí já vem o pânico. O pânico, na verdade, é uma ansiedade mais forte, mais pesada, tá bom? Qual a relação, uma pergunta aqui, da asma com a ansiedade? E o que mais ela esconde, eu tento mostrar. Asma é um conflito que tem a ver com medo. Medo. Por isso que tem a ver com ansiedade. Porque se eu tiver com medo no futuro, eu posso entrar numa crise asmática. Aí existe 3 tipos de asma. Você tem uma asma brônquica. Eu vou tentar imitar aqui como que é uma asma brônquica. Asma brônquica, você puxa o ar. Você tem dificuldade de soltar o ar. A asma laríngea, você tem dificuldade de puxar. E você solta o ar normal.
E o mal asmático, que é o pior de todos, né? Que é aquela crise, você tem que ir para o hospital, tem que fazer a bombinha, né? A bombinha simpaticotônica para dilatar seus brônquios. Então, o que a gente diz a respeito disso? Asma é conflito de medo. Medo forte que veio frontal sobre você e também que ameaçou seu território. Então, ameaças, dedos, crianças têm muito asma porque tem pais muito violentos. E é aquilo, né? Então, assusta naquele processo, tá? Então, sustos. Às vezes, meus filhos aqui, eles gostam de chamar o papai. Papai, vamos assistir os vidinhos de susto? E eu assisto, mas falo para eles, pessoal, isso nunca é bom, tá? Não é bom assustar ninguém, porque o susto gera um DHS, tá legal? Ainda quando é um susto bobo, que você ri, ainda vai lá. Mas depende do susto, isso pode criar realmente um impacto muito nocivo e te ajudar a desenvolver a asma se junto tiver um conflito, por exemplo, de território, de ameaça, de intimidação. Como faço para me libertar das mágoas do passado? Então vamos lá, por que você tem mágoa do passado? Você tem mágoa do passado porque você culpa alguém. Olha que louco isso, né? Pensem comigo. Eu só tenho mágoa de alguém se eu acho que aquela pessoa está errada. E quando eu acho que aquela pessoa está errada, é porque eu estou sendo arrogante. Puta, Maurício, que foda isso aí, hein? Você falou que eu sou arrogante porque eu tenho mágoa? É. Porque quando você fica sustentando uma mágoa, é porque o outro que errou e você não pegou os seus 50%. Porque se você entender a tua parte, sua mágoa vai embora. Então o que a gente vê muitas mágoas em casos de traição conjugal, né? Em casos de traição conjugal, não tem muita mágoa? Tem muita mágoa. Então o que acontece? Mas por que a pessoa fica muito magoada? Vamos falar que foi a mulher que foi traída, mas pode acontecer o inverso também. Então fica magoada. Ela fica magoada por quê? Porque ela acha que o cara é que fez o erro. O cara é que foi o errado, o cara que é culpado, que é o canalha, que é o cachorro, que é o bandido, que é o sem vergonha. Enquanto ela não pegar a parte dela... Que parte dela, Maurício? O que você está querendo dizer? Sim, é isso aí mesmo que você entendeu. 50% de você ter sido traída é seu. É seu. Ninguém é traída à toa. Você tem 50% e a pessoa que traiu tem os outros 50%. Então, quando você consegue entender o outro, sua mágoa vai embora, fica mais fácil. Claro que aí você pode fazer meditações, a Michele colocou aqui o perdão, você pode procurar a espiritualidade de acordo com a sua religião, pedir para Deus, conforme naquilo que você acredita. Eu adoro isso faz parte da cura, a mente, a ciência, a espiritualidade, isso tudo faz parte. Mas se você não entender o processo, se você não estiver atenta ao processo que te causou isso, você vai ficar com mágoa o resto da vida, botando a culpa nos outros. E vai sofrer. Aí você vai acabar ouvindo de algum terapeuta, em algum momento, uma frase assim, ó. Ok, continue, você não sofreu o suficiente. Continue, sofra mais. Sofra mais na sua vida. Fica mais com mágoa, sofra. Então a primeira coisa é ter humildade para sentar, sair do trono e falar assim, cara, por que eu mereci isso? Se eu tô com mágoa, alguém fez alguma coisa para mim, eu acho, mas onde está a minha parte? Tá? Então isso é muito importante. Dor no braço esquerdo, tenho muita ansiedade. Ansiedade nós já falamos, e dor no braço esquerdo depende se você é destra ou canhota, tá bom? Aí não adianta você falar aí, eu sou destra. Não é pela mão que escreve. Tem testes específicos no curso de reprogramação que você aprende para saber se você é destro ou canhoto. E temos que entender isso, tá? Esse processo. Mas braço, normalmente, é aquilo que você faz com o braço, aquilo que você usa. Às vezes eu sou tenista, jogo aqui com a mão direita. Se eu não tiver com um bom golpe, com um bom saque, tiver chateado com isso comigo, eu entro num processo chamado desvalorização. E aí eu posso ter uma dor no braço que eu utilizo, tá bom? Mas talvez no seu caso aí que perguntou sobre o braço, eu precisaria saber mais, tá bom? Sobre você. E ela pergunta da ansiedade, também já falei. Ansiedade é um medo premonitivo, um medo do futuro que eu estou, e é muito importante que você olhe para a infância da pessoa, para saber o que agitava essa criança, do que ela tinha medo, do que estava por vir. Ó, que legal, hein, pessoal? Que legal. Vamos ver quanto tempo de live temos. Tá indo bem, 50 minutos de live. Fiquem aí, hein?
que no final eu vou dar uma dica super bacana. Fiquem aí. Agora sobre comportamentos. Lembra, nós estamos no episódio Maurício Responde. Vamos lá. Como encontrar meu feminino? Tenho 30 anos, sou casada, mãe de um príncipe, mas tem dias que fico triste. Bom, por essa pergunta aqui, eu não sei te falar se você está triste com o seu feminino. Pode ser outra tristeza, tá? Pode ser outra tristeza. Então você pode estar triste por um amor cego a algum ancestral seu. Vou explicar isso. Já falei em live, mas tem muita gente nova aí, eu estou bastante feliz, faço questão de explicar de novo. Então olha só isso. Só vou beber aqui. Então como funciona? Ó pessoal, tem uma cervejinha aqui dentro, tá? Se eu ficar meio zoreta é porque eu tô bebendo demais, tá? Brincadeira, é água, viu? Mas bem que podia ser uma cervejinha, mas não trabalha não bebe em serviço, né? Então vamos lá. Quando você é criança, você está se desenvolvendo, primeira e segunda infância, principalmente, primeira e segunda infância, e você acompanha sua mãe, por exemplo, vou dar um exemplo, sua mãe muito triste, você acompanha sua mãe que vive triste, está sempre triste, a sua probabilidade também de crescer e ser um adulto triste é muito grande. Porque inconsciente, e quando eu falo inconsciente significa 90% do seu cérebro, tá? Quando você fica no inconsciente, o que acontece, pessoal? É como se você falasse para sua mamãe: mamãe, foi muito triste ver você sofrer, desde que eu era criança, eu carrego por você. E aí você se auto-sabota, você acredita que você não tem o direito de ser feliz, porque a mulher mais importante da tua vida não foi. Não foi. Então você vai ter que olhar para isso, tá bom? Isso a gente chama de amor cego. Ou, ao contrário, também é. Às vezes sua mãe foi muito triste e a vida inteira você falou: eu não vou ser igual a você. Nossa, como você é pessimista, você só fica triste. Tal, eu não vou ser igual a você, mãe. E começou a julgar essa mãe. E quem julga, repete. Essa é a principal lei sistêmica. Quem julga, repete. Então o que acontece? Você vai se tornar triste pelo julgamento que você fez à sua mãe. Porque o universo não aceita exclusão. E julgamento é exclusão. Então quando você julga a sua mãe, você está excluindo ela. Mas como excluir ela? A sua vida veio dela? Como que isso é possível? Então aí você se transforma naquilo que você mais odeia. Você se transforma naquilo que você mais julga. Essa lei sistêmica ela é implacável, ela é inexorável. Fechou, pessoal? Então você pode estar no amor cego. Então eu não sei se ela está com um problema realmente com o feminino nessa pergunta, ou se ela está triste por causa de uma lealdade, um amor cego à família, à mãe dela, ao sistema, uma avó. Provavelmente essa pessoa que perguntou isso, se eu perguntasse para ela quem mais é triste no sistema familiar, quem você viu triste desde pequena, talvez ela vai me dar uma resposta, tá bom? Júlia, gestação anembrionada ou anembrionária é a mesma coisa? Quais as causas? Como entender a cura? Então esse é um tema bem complexo, Júlia. O que acontece é o seguinte: o que é uma gestação anembrionária ou anembrionada, né? Vamos chamar de anembrionária. O que acontece? É uma gestação onde houve a fecundação, a fertilização do ovo, mas o embrião não desenvolve. E qual seria o sentido biológico disso? Por que essa criança não pôde ver? Então a gente tem vários aspectos. Os mais prováveis são questões de outros abortos no sistema familiar. Então deixa eu explicar isso. Quando você tem aborto no seu sistema, vamos imaginar assim, ó. Eu vou citar um exemplo, que inclusive isso que eu vou falar agora foi um caso que aconteceu com um paciente meu. Então assim, imagina que eu tinha uma namoradinha há muitos anos atrás e eu engravidei essa namoradinha de 16 anos. Aí eu falei: nossa senhora, o mundo vai acabar, cara. Os pais dela vão me matar, meus pais vão me matar. Então eu levei essa menina para abortar. E nós assassinamos um filho. Então eu fiz o aborto e assassinamos uma criança, beleza? Aí eu continuo namorando essa menininha, ali com 19 anos a gente se separa, porque quando acontece isso, inevitavelmente vai haver uma separação. Ou o casal vai ficar arrebentado, completamente arrebentado e provavelmente vai se separar. Então assim foi o que aconteceu, esse casalzinho se separou e esse cara encontrou uma nova mulher. E essa nova mulher também trazia histórias obscuras do seu sistema. Esse casal começou a namorar, o primeiro filho deles morreu. Então isso é a lei da inclusão, ou seja, é a lei da compensação.
Um morreu lá, está excluído, esse aqui está olhando para o morto. No sistema familiar, olha para o morto e por isso ele não pode ver. Eu sei que vocês devem pensar assim, mas puxa vida, um bebezinho está pagando que não tem nada a ver com a história. É aí que eu tenho outra coisa bem importante para falar de vocês. Nós somos seres egocêntricos. O ser humano é o bicho mais egocêntrico que existe. A gente acha que o mundo gira ao nosso redor. Mas, na verdade, a natureza humana, a natureza mamífera, ela vive pela espécie. Vocês já ouviram a expressão boi de piranha? O que acontece na expressão boi de piranha? Um membro da manada, dos búfalos, por exemplo, sai do bando, desce o rio que está cheio de piranha, ele entra para ser morto, comido, para que os outros possam atravessar. Então, nós, seres mamíferos, nós vivemos pela espécie. Então, aquela criança que se colocou a serviço e perdeu a vida para mostrar a inclusão do outro é uma forma de compensação, não é punição. Ninguém está punindo ninguém, Deus não está matando ninguém. É um sistema de equilíbrio no sistema. E a criança se coloca ao serviço, porque nós vivemos pelo nosso sistema. A gente não é único no mundo, apesar de a gente achar que o mundo gira ao meu redor. Beleza? Às vezes, numa morte traumática de alguém, muita coisa é curada. Sabia? O que eu peguei um caso, por exemplo, e esses dias eu tive um professor licenciado que pegou um caso muito parecido. O que aconteceu? O cara na empresa, o pai não privilegiava o mais velho, porque o mais velho era rebelde e tal, e o mais velho queria muito ser gerente da empresa, o pai nem ofereceu para ele, ofereceu pro do meio. Falou, você vai ser o gerente da empresa, eu não quero nem saber de você, falou pro primeiro. E excluiu o primeiro. Aí o do meio, nossa, pai, obrigado, beleza. O menino saiu, sofreu um acidente gravíssimo e morreu. No desespero da família, o que aconteceu? O pai se reconciliou com o mais velho. E o mais velho agora é o gerente da empresa. Você vê que loucura? Como a gente não pode julgar, porque a gente não entende as coisas que estão por trás. A gente não entende. Né? Então, no primeiro momento, a gente quer detonar, a gente quer julgar, a gente quer destruir. Mas a gente tem que estar muito atento, pessoal, muito atento, tá? Porque muitas coisas no universo acontecem e a gente não vai entender. Por isso aceitar, por isso assentir. Não sei se vocês sabem o que é essa palavra assentir. Assentir é, eu aceito, eu não preciso amar o que aconteceu, eu não preciso odiar o que aconteceu, eu apenas aceito. Porque talvez a resposta esteja muito além da minha consciência. Beleza? Então, isso é uma gestação anembrionada. Então, olhe para isso, vá para cima, viva a sua vida, já foi feita a inclusão, honre essa criança e toca a tua vida. Explica um pouco sobre a grelha de lealdade. Caramba, a grelha de lealdade familiar é uma coisa muito complexa, tá? Mas rapidamente, só para não ficar sem a resposta, eu daria uma live, falar da grelha de lealdade familiar, dá uma live inteira. Mas só para você entender, a grelha é um estudo, entre outras coisas, que a gente olha para a numeração que você nasceu, para os signos têm sexo, qual a sua data de nascimento, qual o seu ciclo de vida, se você é primeiro filho ou não é primeiro filho, às vezes você acha que você é, mas você está na ordem errada. Então isso a gente também ensina e a gente vai falar muito sobre isso na mentoria da reprogramação biológica, beleza? Muito bem. Continuando, tá acabando, viu pessoal? Aguenta aí, ó. Aguenta aí. Vocês não estão cansados não, né? Porque eu tô falando aqui, eu devia estar cansado, mas não tô super empolgado. Então fica comigo aí, tá? Aguentaram até agora, fica mais um pouquinho. Vou dar o tempo de live aqui. 59 minutos, né? Então não deu nem uma hora ainda, dá pra gente passar um pouquinho hoje, porque afinal é o nosso quadro de estreia, né? A estreia do Maurício Responde, o nosso quadro aí, que só por essa abertura tá maravilhoso a participação de vocês. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, sala cheia, né? Tem bastante gente aqui com a gente e pode crescer ainda mais, então eu tô bastante feliz com esse quadro, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá. Sobre o uso constante da ivermectina, que pode causar? Então hoje a ivermectina ela está sendo muito usada como um tratamento precoce para o Covid, certo? Então está sendo usada a ivermectina com outras coisas tal. Beleza.
Só que a gente é contra na reprogramação você ficar se apoiando em qualquer tipo de remédio, porque todo remédio tem um efeito colateral. Então, por exemplo, o uso constante da ivermectina pode te dar diarreia, pode te dar náusea, pode te dar tontura, dores de cabeça, beleza? Então tem todo um efeito colateral, que é só você puxar a bula da ivermectina que você vai ver o tanto de descontrole que tem. Porém, existe um instituto de pesquisa, de infectologia, na Austrália, que do Peter Doherty, eu acho que é o nome dele, o nome do instituto. E ele teve trabalhos de pesquisa assim, muito importantes que mostraram a ação da ivermectina para o uso também do Covid. A ivermectina, para quem não sabe, é um remédio de verme, muito famoso. Tem mais de 40 anos de uso a ivermectina. E os caras começaram a perceber que dava para usar a ivermectina também para o Covid. Então tem algumas pesquisas. Mas o uso não é para você ficar dependente dele, porque ele pode te gerar um monte de efeito colateral. Como eu citei vários, você pode ter dermatites, dores de cabeça, diarreias, náuseas, vômitos, beleza? Então assim, não é para uso constante, né? Então se você for usar isso, procure teu médico para usar a dose certa da ivermectina, porque ela pode, os pesquisadores estão mostrando que ela pode ser preventiva, aí tem uma boa ação como tratamento precoce do Covid-19. Agora, o que você não pode também é ficar só nisso, você tem que entender qual a sua fragilidade, porque lembra, o terreno é tudo, o micróbio não é nada. Micróbio num terreno forte, você tem um nariz que escorre só. Então você tem que cuidar da sua vida. Como é que está a tua vida, a tua emoção, tua família, teu casamento, teu trabalho, tentar se livrar daquilo que te faz mal. Quando você não consegue se livrar, ressignificar, olhar para aquilo de uma forma diferente, que aliás esse é um ponto forte da RB, da reprogramação, que é a capacidade de você olhar para um processo de uma forma diferenciada. Perfeito? Então, bola para frente, pessoal. Vamos lá. É isso aí. Para mais informações, você pode entrar no site, tá? Eu não sei se o Murilo tá aí ainda. O site é ivmeta.com, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. E aí vocês podem pegar mais informações aí sobre a ivermectina. Estou escrevendo aqui, ó. Ponto. Com. Eu acho que é isso aí, ó. E coloquei aí, ó. Só que é tudo minúsculo, viu, pessoal? ivmeta.com. Continuando, então. Uma pergunta bem interessante aqui, ó. Eu tenho filhos e quero fazer reprogramação. Eu faço com um terapeuta que também tem filhos, para eles entenderem o meu problema? Muito bem. Não necessariamente. Não necessariamente, tá? O fato de um terapeuta não ter filhos não significa que ele não tenha um preparo, porque ele recebeu um estudo de alguém que teve filhos. Por exemplo, os meus alunos de reprogramação, e eles se formaram comigo e eu tenho filhos. Então eles aprenderam as coisas mais importantes, mais conectadas com filhos, e aprenderam comigo que tenho filhos. E tem alguns professores que têm filhos. Então, assim, não é uma obrigatoriedade você procurar que tem filhos, né? O que você precisa, como tudo, é procurar alguém que esteja atuante, que esteja atualizado, que goste do que faz. Porque, apesar de eu amar a reprogramação, eu sei que eu tenho alunos que não se dedicaram, como tudo na vida, qualquer curso, né? Mas aqueles alunos que se dedicaram, que se entregaram, que amam o que faz, mesmo que eles não tenham filhos, ele vai conseguir te ajudar com certeza no processo da reprogramação, tá bom? E eu queria falar um pouquinho mais até sobre isso, né? Por isso que é importante você talvez investir numa sessão de algum reprogramador aí que esteja perto de você, para que você possa procurar ajuda, porque nem sempre a gente consegue todas as respostas sozinhos, né? Então, assim, a gente precisa de uma ajuda. A gente chama do quantum, o quantum que vem de fora, né, para você. Então, isso é muito importante, esse pacote de energia, para você dar o salto quântico. Às vezes você não consegue sozinho. Por isso que às vezes você precisa de um profissional. E aí, o que acontece? Por isso que a gente tem o curso. Porque, a minha agenda e dos profissionais que estão trabalhando, elas têm uma limitação. Chega um momento que lota a agenda, certo?
Então, essa é a parte terapêutica que a gente faz. Mas dentro do curso eu consigo ajudar muito mais pessoas. Por exemplo, eu dava curso presencial, tinha 70 na sala, todos fazendo terapia. Porque fazer curso é uma autoterapia absurda. É só vocês pegarem o depoimento de quem já fez. É uma autoterapia. Agora com o EAD, nós estamos atingindo 300 pessoas, 400 pessoas assim no primeiro lançamento. Então, o que acontece? Olha quantas pessoas a gente consegue ajudar de uma vez, ao invés de ficar só fazendo consulta. Porque às vezes fazendo consulta, você vai marcar comigo, vai ter para daqui 4 meses horário para você. Caramba, você vai ficar esperando 4 meses, né? Então às vezes o curso é uma forma de você já se tratar, se autotratar. Por isso que a gente une isso, de desenvolvimento pessoal, de autocura, não é? E aí eu já tenho uma pergunta que veio aqui, bem interessante, é uma pergunta curiosa, né? Por que se enfatiza tanto sobre fazer o curso de reprogramação? Bom, em primeiro lugar, por isso, porque eu quero levar o autoconhecimento para você. Eu quero que você expanda a consciência. Pode ser que você não queira, mas eu quero te levar a isso. Porque eu sei quantos alunos eu transformei, eu sei quantas vidas se modificaram através da RB. Então, sim, eu vou falar da RB. Tá? Muita gente aí dando um depoimento de graça, falando que amaram a reprogramação, transformaram. Então, é o meu propósito de vida. É o meu propósito de vida. Então, com certeza, eu vou falar bastante sobre o curso. Essa é a primeira parte, para você estender, ampliar teu conhecimento, ampliar tua consciência e essa informação chegar em você e não só pela terapia. Beleza? Agora, eu também preciso dizer, eu vivo disso. Eu preciso pagar a escola dos meus filhos, eu preciso comer. Eu só trabalho com isso. Isso aí não é meu hobby, né? Eu me dedico demais a isso. É minha vida, é um propósito da minha vida. Então é uma forma também de eu sustentar minha família, de eu viver de forma honesta, de forma séria, trabalhando com uma coisa que transforma a vida. Então isso me deixa muito feliz. Por isso que eu falo sempre de fazer o curso. E se você puder, agora, quem deve saber se pode ou não fazer é você que está aí me ouvindo. Mas se você puder, você não vai se arrepender. É um investimento que vai transformar a sua vida. A palavra da reprogramação é transformação. Tá? Essa é a palavra da reprogramação. Inclusive, nós tivemos uma campanha agora, pessoal. Tem uma pergunta que está aqui. E quando vai ter nova turma do curso de EAD? Né? Tem uma pergunta de uma pessoa aqui, né? De uma mulher. Então, nós acabamos de lançar a campanha, dia 1º de março agora, do novo EAD. Foi um sucesso, pessoal. Estourou, assim. Foi um sucesso. O curso tá lindo, que eu falo. Tá bem filmado, o som maravilhoso. Um conteúdo absurdo no EAD. São 5 módulos pela internet, tá? 5 módulos pela internet. Acabamos de lançar agora, 1º de março. Inclusive, a gente teve uma reunião hoje, essa é a surpresa que eu queria fazer para vocês, tá? A gente já tinha encerrado as vagas. Porque o nosso lançamento é assim, é uma semana e encerra. Não tem, aí só no próximo lançamento, que eu não sei quando vai ser. Vai ter outros? Com certeza, tá? Mas só no próximo lançamento. Então a gente lança uma semana, os primeiros dias é promocional, os primeiros dias, acho que é 48 horas que é promocional, aí fica o preço cheio e depois então a gente fecha no domingo, né? Abre numa segunda, fecha no domingo, é uma semana de lançamento. Mas eu queria, a gente conversou com a nossa equipe, né? Nós 3 se reunimos, eu, Sara, que é minha esposa, minha sócia, Murilo, que é nosso gestor de marketing, e a gente quis fazer uma proposta para vocês, tá? Uma proposta. Até amanhã, sexta-feira, à meia-noite, até amanhã, quem de vocês tiver interesse ainda, a gente libera pelo preço promocional, tá? Quem quiser ainda comprar o EAD, a gente libera pelo preço promocional. Tá? O preço promocional, vou pedir pro Murilo, coloca aí o valor, Murilo, tá? Do preço promocional, que foi o preço de abertura das 48 horas, não era nem pra gente fazer isso, de verdade, viu, pessoal? Eu sou muito fiel, assim, eu libero uma semana. Mas como nós estamos estreando um novo quadro, nós estamos numa nova etapa da nossa vida, e eu gostei muito desse quadro, da participação de vocês, e eu gosto muito de vocês que confiam em mim, que participam, que elogiam, então a gente quis dar esse presente para vocês, que é um descontão, é 50% de desconto, tá? Lá o Murilo. Quem tiver interesse, chama ele no direct, no pessoal, tá? Pede aí que aí ele fala sobre valor, a gente não quer ficar falando de valor, porque a live não é para isso hoje, tá? Mas é só chamar o Murilo lá no direct, quem tiver interesse, a única coisa que eu já te adianto,
Ah lá, ele já colocou. 2.475, 50% de desconto, porque o curso mesmo, 5 módulos, custa 4 e pouco. Tá? 4.900 e pouco. Então, assim, tá com 50%, é a tua chance. Se você perdeu o lançamento, talvez porque você não ficou sabendo, é a sua chance, só que é só até amanhã, porque já tá inclusive encerrado as vagas, tá bom? Então, veja aí, fiquem à vontade, é um presentão que a gente tá oferecendo para vocês, tá? Para quem tiver interesse. Caramba! 1h11 de live, que delícia, cara. Respondi muitas perguntas. Olha o tanto de fichinha, ó. Olha, deixa eu colocar aqui como se fosse um baralho. Meu, muitas fichas aqui, ó, muitas perguntas. Olha isso. Olha isso. Beleza? Fiquei muito feliz com esse novo quadro. Espero que vocês também. Top, top, top das galáxias. Obrigado pela participação. Muita gente aqui conosco, fidelizando, gostando desse contato nosso. Então se lembrem, hein? Agora vai abrir a caixinha de pergunta para a próxima quinta. E é no Stories. É no Stories. Então vai lá, faça a sua pergunta que eu só vou responder. No Stories. A Marina falou assim, poxa, cheguei no final. Tem problema, Marina? Tem problema. Vai ter mais aí, você participa. Depois você assiste essa live que ficou bem bonita, viu, Marina? Ficou bem objetiva, bem focada. E a gente uma oportunidade de mergulhar nesse universo de conteúdos enriquecedores que é a reprogramação biológica. Então essa live eu vou deixar salvo, tá bom? Mas lembrando que no Stories não vai ficar mais salvo. Só essa aqui que foi a de inauguração que eu vou deixar salvo. As outras eu não vou deixar salvo. Então vocês vão perguntando que o Maurício responde. Beleza? Tô aqui a serviço de vocês. Obrigado, Rafael. Beijo, obrigado você, tá? Marina, vai assistir aí que você vai gostar. Beijo para vocês todos. Vão perguntando lá na caixinha. Quinta-feira eu respondo no Instagram. Lembra que depois não vai ficar gravado, então você não pode perder. Quinta-feira fique atento no nosso Instagram aí, para que vocês possam participar e assistir o Maurício Responde. Com muito amor no coração. Obrigado a vocês, obrigado, Carol, pelo seu depoimento, pelo depoimento de todos, tá bom? De todos aí, um beijo no coração de vocês. E amanhã sextou, hein, Murilo? Sextou amanhã, velho, final de semana chegando. A gente merece também descansar um pouquinho, né? Mesmo com a pandemia aí, até pela pandemia, ficar em casa, curtir, assistir um vídeo, namorar um pouquinho, que delícia. Obrigado, Marina, Deus abençoe vocês todos também, tá? Que a paz do Senhor de fato esteja no coração de vocês aí e que mantenham vocês focados à espiritualidade para a gente superar essa fase que a gente está vivendo, tá bom? É o que eu desejo para todos. Um beijo. Beijo no coração de vocês. Fui!